Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Vamos resolver a nossa revisão para o segundo ano. Esse agora para a nossa prova dessa semana do segundo bimestre. Vamos lembrar que a gente vai estudar dois conteúdos e a gente vai dividir. A primeira parte que a gente vai estudar trigonometria, a gente vai revisar alguns assuntos e resolver 5 questões, ou seja, da questão de número 1 até a 5. Lembrando que essa revisão de trigonometria vale para o segundo ano A e para o segundo ano B. Já a segunda parte, que é da sexta até a nona, ela só vale para o segundo ano B. Bacana? Não vale para o segundo ano A. Então, sem perder tempo, vamos lá para a resolução da nossa primeira questão. O que é que a gente tem aqui? Uma expressão, né? O valor de K é seno ao quadrado de 15 mais seno ao quadrado de 25 mais seno ao quadrado de 35 mais seno ao quadrado de 45. Olha aqui, você já observa que existe um ângulo notável. Quais são eles? 30, 45 e 60. Até agora só temos esse. Seno ao quadrado de 55, seno ao quadrado de 65 e seno ao quadrado de 75. E aí, Ananias, o que é que eu faço agora se eu não tenho a tabela trigonométrica? Eu sei que o seno de 45, né? Ele é o quê? Raiz de 2 sobre 2, não é assim? Então, você vai ter raiz de 2 sobre 2 e não está ao quadrado? Eleva ao quadrado. Então, aqui você raiz de 2 ao quadrado fica 2. Raiz de 2 ao quadrado fica 2 e 2 elevado a 2 dá 4. Então, você sabe que isso aqui dá 1/2. Isso aqui. E esse aqui? Como é que você vai fazer sem a tabela trigonométrica? Não tem problema. A gente vai relembrar isso aqui. Ó. Você lembra quando você tem a tabela trigonométrica, o seno de 30 não é 1/2? Ele equivale ao cosseno de 60. 30 mais 60 dá 90. Então, quando os arcos são complementares, acontece isso. Vamos continuar aqui. Ó. O seno de 45 ele é raiz de 2 sobre 2. É exatamente o cosseno de 45. Bacana? Para terminar essa parte, ó, o cosseno de 30, por exemplo, ele é igual a quem? Ao seno de 60. Por quê? Como eu falei, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, é igual ao seno de 60 também, que é raiz de 3 sobre 2. Você observa que os ângulos aqui eles são complementares. Ó. 30 complementa 60, 45 complementa 45 e 60 complementa 30. Bacana? Pronto. Aí você vai ter essa visão aqui, ó. Exatamente isso que você já está pensando. Ó. Aqui tem 15 graus e aqui tem 75. 15 com 75 já te dá 90, não é assim? Isso mesmo. Então, você vai lembrar disso. Ó. Você já vai aqui no canto e faz. Ó. O seno de 15 graus, ele é igual a quem? Ao cosseno de 75. Ou vice-versa. Bacana? Então, o seno de 15 graus é igual ao cosseno de 75. Então, onde tem isso aqui, ó, seno de 15 graus, eu posso substituir por quem? Pelo cosseno de 75. Só que ele está elevado ao quadrado. Então, a gente tem que elevar ao quadrado. Como? Fica cosseno, então K vai ser o quê? Cosseno ao quadrado de 75. E eu vou colocar esse seno aqui do lado. Mais seno ao quadrado de 75. Bacana? Por que eu coloquei um do lado do outro? Porque você vai lembrar da relação fundamental. Qual é a relação fundamental da trigonometria? Que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é exatamente o quê? 1. Então, quanto é que vai te dar esse resultado aqui? Ó? Esse resultado vai ser 1. Bacana? Então, tranquilo? Vamos continuar lá e observar. Ó. O que é que a gente vai observar aqui também? Que o seno de 25, né? Tem aqui o seno de 65. Também, da mesma forma, o seno de 25, ele é igual a quem? O complemento, o cosseno do complemento dele. O cosseno de 90 menos 25. Então, cosseno de 65. Da mesma forma que a gente substituiu aqui quem? O seno de 25 eu vou substituir pelo cosseno de 65. Claro que está elevado ao quadrado. Então, fica como? Vai ficar cosseno ao quadrado, né, de 65. Bacana? Mais o seno ao quadrado de 65 graus.
Aí você lembra que isso aqui vai te dar quanto? 1 também. Beleza? Então você já marcou aqui. Só falta 2 aqui, ó. Vamos marcar aqui com outra cor. Pronto, aqui. O seno de 35 para chegar em 90, dá exatamente isso, 55. Tranquilo? Então, o que temos aqui? Temos que o seno de 35 é igual ao cosseno do complemento dele. O complemento de 35 é 90 menos 35, que você vai chegar ao cosseno de 90 menos 35, dá exatamente 55. Então, onde tiver esse seno ao quadrado de 35, eu posso substituir pelo cosseno de 55. Então, vamos lá. Mais, substituindo. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de 55, mais aqui, seno ao quadrado de 55. E que você sabe que isso aqui vai ser exatamente o quê? 1. Bacana? Só que já tinha quanto lá? 1/2, que é esse valor aqui. Então, a gente vai acrescentar. Pode ser no final. A ordem das parcelas não altera a soma. Então, quanto é que vai te dar o valor de K? O valor de K vai ser exatamente o quê? 1 mais 1, que dá justamente 3. Mais 1/2. Então, é só resolver essa soma. Relembrando que aqui os denominadores são diferentes. No lugar de tu tirar o MMC, é só fazer isso. Ó. Tu repete o denominador, que é 2, e faz 2 vezes 3, que dá 6. E tu usa esse sinal agora. 6, que foi o resultado que deu, mais 1, que dá exatamente 7. Então, o valor de K é 7/2. Simples e tranquilo. Lembrando que você não pode ir para a prova, né? Ou no seu ensino médio, você não pode esquecer dessa relação fundamental da trigonometria. Olha o nome dela, fundamental. Vamos lá para a nossa próxima questão. Pronto. A nossa próxima questão, uma questão bem tranquila, bacana. Quantos radianos percorre o ponteiro dos minutos de um relógio? Em 40 minutos. Então, ele quer aquele ponteiro lá dos minutos. Bacana? Então, o que é que a gente vai perceber? A gente vai colocar aqui um relógio. Tranquilo? Pegando aqui um relógio, vamos colocar aqui o ponteiro. Onde ele inicia, né? Lá no 0. A gente está falando de minutos. Então, o 12 aqui, 0, 5, 10, 15, 20, não é isso? 25, 30, 35, 40. Então, quer dizer que o teu ponteiro ele vai parar aqui. Ele vai percorrer isso e vai parar aqui. Então, ele vai descrever que ângulo? Olha aí. Ele vai descrever esse ângulo. Tranquilo? Pronto. Então, como é que você vai determinar o tamanho desse ângulo? Você percebe que a circunferência, ela mede quantos graus, né? A circunferência completa, uma volta inteira na circunferência. Ou seja, você tem 360 dividido para 12. Dividindo isso aqui, você vai chegar em 30 graus. Então, você vai perceber que essa primeira distância aí, né? Esse comprimento que a gente vai calcular desse ângulo vai ser justamente 30 graus. Não é assim? E de 1 para 2, também 30 graus. Então, você vai fazendo isso até chegar no 8. Então, o que é que você observa? Você tem do 0 até o 8. Então, você vai ter quantos ângulos de 30 graus? Então, você percebe que tem 8, não é isso? Então, aqui você calculou o primeiro, que é 30 graus cada, de 5 em 5 minutos, né? Do 0 ao 5, do 5 ao 10. E o segundo passo é justamente multiplicar por 8. Então, você tem 8 vezes 30 graus, que vai te dar o ângulo de 240 graus. Mas ele está te pedindo esse ângulo aqui em graus? Não. Certo? Então, essa questão é justamente para a gente treinar isso. Ele está te pedindo em radianos. Aí você tem que lembrar lá da nossa aula, que a gente tem o quê? Você lembra que 180 graus equivale a quantos radianos? A gente lembra que é π radianos. Pronto. Se 180 equivale a π radianos, quantos radianos equivale 240 graus? Você coloca aqui embaixo 240 graus, e aqui vai ser justamente o quê? O ângulo que ele está pedindo em radianos. Então, a gente faz essa proporção. Como 180
dividido por 240 é igual a π dividido por x. Vamos fazer as nossas simplificações antes de fazer cálculo. Então, corta o 0 com 0, divide por 6, não dá isso? Dá A por 18 por 6 dá 3. Se você dividir por 6 o 18, você divide por 6 o 24. Então, dá 4. Agora é só fazer produto dos meios, ou seja, produto dos meios, 3 vezes x é igual a 4 vezes π. Não é isso? E o 3 está fazendo que operação com x? Ele é um coeficiente do x, então ele está multiplicando, passa dividindo. Então, x é 4π sobre 3, o que? Radianos, que foi o que foi te solicitado. Ele te pediu para tu determinar a medida desse ponteiro dos minutos quando ele percorre 40 minutos, né? Então, é 4π sobre 3 radianos. Bacana? Vamos lá para a nossa próxima questão. Pronto. A nossa próxima questão, a gente vai até utilizar essa questão para rever alguns conceitos que a gente estudou. Você percebe aqui que o seno de alfa é igual a menos 12 sobre 3. Olha aqui, já tem um valor negativo. E ele está dizendo que esse ângulo ele está entre π, ou seja, ele é maior que π, e ele é menor que 3π sobre 2. E está pedindo para tu determinar o cosseno de alfa e logo em seguida a tangente. Então vamos rever alguns conceitos aqui do nosso famoso e lindo, belo ciclo trigonométrico. Vamos lá. Então, vamos relembrar o que é o ciclo trigonométrico, né? Ele é a união de quem? Do plano cartesiano, ó, lembra o plano cartesiano na horizontal x e na vertical y, só que o deitado agora, no lugar do x, vai ser o cosseno. E o que está em pé vai ser justamente quem? O seno. Então, ele é a união do plano cartesiano com uma circunferência. E essa circunferência ela tem raio 1. Então, o que é o ciclo trigonométrico? É a união do plano cartesiano, x e y, que agora não vai ser mais x e y, vai ser cosseno. E em pé, que era o y, vai ser o seno. Não é assim? Onde é que começa a numerar esses ângulos aí, no caso? Então, naquele ponto assinalado. Então, esse ponto aqui assinalado é onde começa tudo. Então, onde começa tudo? No 0. Bacana? Começou, tu vai percorrer aqui 90 graus. Dá para ver que é um ângulo reto, né? Ou seja, o plano cartesiano ele tem retas, né? Ortogonais. Ortogonais justamente são perpendiculares. Então, ali vai medir justamente quanto, né? Você acabou de estudar aquele primeiro, π sobre 2. Lembra que o 180 equivale a π, a metade de 180 não é 90? Então, a metade de π é π sobre 2. Agora, no próximo aqui, que a gente tem ao lado, é justamente o nosso π, que equivale a 180 graus. Ou seja, o ângulo raso. Andando mais 90, você vai ter 3π sobre 2, né? Andando mais 90, você vai ter a volta inteira, que é justamente o 2π. Então, você já se localizou em relação à tua circunferência trigonométrica, o teu ciclo trigonométrico, a circunferência mais o plano cartesiano. O que é que a gente tem que lembrar além disso? Se está começando aqui no 0, então você vai girar em que sentido? No sentido anti-horário. Lembra que o relógio ele gira assim? Nesse sentido, né? Os ponteiros. E quando gira no sentido contrário é anti-horário. Então, aquele é o primeiro quadrante. O próximo, girando nesse sentido que a gente comentou, ele vai ser o segundo quadrante. Continua girando, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Por que é importante isso? Porque a gente vai trabalhar agora com os sinais. Então, por que eu estou querendo revisar isso? Porque a gente precisa para a resolução da questão. Se você errar um sinal, vai fazer toda a diferença. Tá? Bacana? Então, o que é que a gente tem? Lembra que em pé é o y, é o seno, e deitado é justamente o cosseno. Vamos falar aqui dos sinais do seno. Você percebe que, lembra do plano cartesiano?
Lembra quando o y para cima ele era positivo? Então, para cima o seno é positivo. E dá para perceber que o seno positivo é no primeiro e no segundo quadrante. A gente vai já preencher uma tabelinha sobre isso. Então, no primeiro e no segundo quadrante, ou seja, acima do cosseno, ó, que está deitado, acima dele o seno é positivo. E abaixo dele, logicamente, negativo, ou seja, no terceiro e no quarto quadrante é negativo. Agora vamos falar do cosseno, que é o que está deitado. O cosseno é como se fosse aquele lá no plano cartesiano, o x, né? O eixo das abscissas, o x. Então você percebe que à direita o x é positivo. A gente vai assinalar isso. E à esquerda aqui do seno, ele é negativo. Então, o que é que a gente pode concluir? Que no primeiro e no quarto quadrante, o cosseno é positivo. E no segundo e no terceiro, o cosseno é negativo. Agora a gente vai falar da nossa querida tangente. Ah, por que é chamada tangente? Porque ela tangencia o ciclo trigonométrico. Justamente onde? Na origem. E ela é paralela ao seno e perpendicular a quem? Ao cosseno. Bacana? Vamos falar aqui onde é que a tangente vai ser positiva. A gente vai assinalar. A tangente é positiva. Ó. Você percebe que a gente passou essa reta pontilhada que vai tocar onde? A parte positiva da tangente. A parte positiva é justamente no primeiro e no terceiro quadrante. Ó. Agora a parte que vai apontar para baixo do zero. Para baixo do zero, acima do zero, né? Maior do que o zero é positivo. Para baixo do zero, a gente assinala negativo. Dessa forma, bem tranquilo. Vamos só preencher uma tabela para ficar mais claro. Você percebe aqui que o seno no primeiro e no segundo, ele é positivo. Mas vamos falar um de cada vez. No primeiro quadrante, o que é que acontece? Você percebe que o seno, aqui ó, o seno é positivo e o cosseno é positivo. E a tangente também é positiva. Vamos assinalar isso. Positivo, positivo, positivo. Então, é o único quadrante que todos os valores são positivos. Seno, cosseno, tangente. Vamos lá para o nosso segundo quadrante. Ó. Você percebe que o seno aqui ó, também é positivo. Não é isso? E o cosseno já é negativo. Positivo com negativo dá negativo. Porque a tangente é seno sobre o cosseno. É a razão entre seno e cosseno. Ou você observa aqui, ó, que aponta para o negativo. Tranquilo? Então, a tangente negativa. Já no nosso terceiro quadrante, o que é que a gente observa? Que o nosso seno está para baixo, ó, ou seja, negativo. E o nosso cosseno está para a esquerda, também negativo. Negativo com negativo dá positivo. Ó, por isso que aponta aqui para a tangente positiva. Tranquilo até agora? Vamos lá para o nosso último quadrante, o quarto quadrante. O seno também continua para baixo, até aqui amarelinho, negativo. Já o cosseno ele vai apontar para a direita aqui, ó, positivo. Negativo com positivo dá negativo. Por isso que os quadrantes pares, a tangente é negativa, e os quadrantes ímpares vai ser positivo. Tranquilo? Então a gente deu uma pincelada aqui para você perceber isso. Ó. Qual o quadrante que se encontra o alfa? O alfa ele pertence a que quadrante? Entre π e 3π sobre 2, ou seja, ele está nesse quadrante aqui. E nesse quadrante, o que é que você observa? Aqui no terceiro quadrante, o seno é negativo, ó, como foi afirmado. E o cosseno também é negativo. Isso vai fazer toda a diferença na nossa resolução. E a tangente vai ser positiva. Então, vamos lá. O que é que a gente tem? O seno e precisa achar o cosseno e a tangente. Então, o que é que a gente faz de imediato? A gente pode usar a relação fundamental. Em sala, a gente viu dois métodos. Usando a relação fundamental e usando o método do triângulo. Aqui, para a gente economizar tempo, eu vou usar a relação fundamental, mas você pode usar lá o segundo método, que é o método usando o triângulo, cálculo Pitágoras, para achar cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Mas vamos usar a relação fundamental aqui. Vamos lá. Então, seno de alfa, no caso, seno ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, você faz isso. No lugar do seno, eu substituo por quanto? Menos 12 13avos. Então, vamos lá. Menos 12 13avos ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Aqui, qualquer número negativo elevado a expoente par fica positivo. 12 ao quadrado, 144. 13 ao quadrado, 169, né? 169. Já jogando para cá,
a gente vai ter cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Ele não é positivo, esse valor? Quando joga para o outro lado, né, ele estava somando, passa subtraindo 144, que a gente tinha falado, sobre 169. Ou seja, o cosseno ao quadrado de alfa, ele vai ser aquele mesmo método que a gente fez na resolução passada. Eu tenho aqui denominadores diferentes, 1 e 169. Então, o que é que você faz? Você repete o denominador, que é 169, e faz 169 vezes 1. 169. Aí você usa o sinal que tem aqui. 169, que foi o resultado que deu, menos 144, que você vai encontrar exatamente isso que você pensou, 25. E agora, quando a gente tem uma potência, a gente passa tirando a raiz, né? A operação inversa. Então, cosseno, olha lá, cosseno de alfa é igual a mais ou menos a raiz de 25 sobre 169. Agora que tá, olha aqui o mais ou menos. E agora, qual você vai escolher? Tranquilo, você já sabe todo o jogo de sinal aqui do ciclo trigonométrico. Então, o cosseno no terceiro quadrante, o alfa aqui, como a gente tinha falado, pertence ao terceiro quadrante, o cosseno ele é negativo. Então, você não vai considerar o valor positivo. O cosseno de alfa é igual a menos a raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. E a raiz de 169 é 13, porque 13 vezes 13 é 169. Pronto, ó. Tu acabou de encontrar exatamente o quê? Tu acabou de encontrar o cosseno de alfa. Ok? Pronto, então a gente já deu um grande passo. Por quê? Ele está te pedindo a tangente. Como é que eu acho a tangente? A gente lembra que a tangente é a razão entre quem? Seno e cosseno. Então, além de você saber, tem que saber da relação fundamental da trigonometria, você tem que saber que a tangente é o quê? A tangente vai ser do ângulo, né? Vamos chamar aqui alfa, vai ser o quê? A razão entre o seno de alfa e o cosseno de alfa. Pronto. Então, a tangente de alfa vai ser, quanto é o valor do seno? Já foi dado, ó, menos 12/13. E o valor do cosseno, a gente acabou de encontrar. Tá vendo aqui? Se tu errar esse sinal, ele vai dar erro também no sinal da tangente. Bacana? Então, o cosseno aqui vai ser menos 5/13. Aí eu pergunto para você, menos com menos dá o quê? Mais. Quando eu tenho divisão de fração, eu posso repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Mas eu não tenho necessidade de fazer isso nessa questão, por quê? Porque os denominadores são exatamente iguais. Ó. A gente vai cortar o 13 com 13. E o valor da tua tangente vai ser esse valor que sobrou aí. Ó. Então, a tangente de alfa vai ser menos com menos mais, né? 12/5. Então, vai dar 12/5. Tranquilidade, só isso. Então, você acabou de encontrar quem? O valor do cosseno, que deu negativo, e a tangente deu positiva, como você já tinha percebido. A tangente aqui no terceiro quadrante é positiva. Ó. Terceiro quadrante, ela aponta para cima, por isso é positivo. Tranquilinho? Vamos lá para a nossa próxima questão. Pronto, a nossa próxima questão ela é justamente de redução ao primeiro quadrante. Então, ele está te pedindo aqui o seno de 120 graus. E aí, onde é que fica esse 120 graus? Ele não é um ângulo notável. Quem são eles, os ângulos notáveis? 30, 45, 60. Bacana? 120 ele não é notável. Mas a gente vai primeiro localizá-lo no ciclo trigonométrico. Então, vamos lá, desenhar o nosso ciclo trigonométrico. Novamente, né? Cosseno deitado, seno em pé. E a gente tem o nosso ciclo. Lembrando que começa lá no zero, não é isso? Aí vai 90 graus. Anda mais 90, 180 graus. Ó, já percebeu onde é que está o 120? O 120 está aqui, né? Está entre o 90 e o 180. Então, ele está no segundo quadrante. A gente chega já lá. Vamos só completar o nosso ciclo. Mais 90. Vai dar justamente 270. Mais 90. Fecha nos 360, que é a volta completa. Vamos lá para o nosso 120. Localizando o 120, você vai ter o 120. Aí, o que é que tu vai fazer? Tu vai reduzir
para o primeiro quadrante. Como é que tu faz isso? Pronto. Vamos chamar o ângulo lá de A, porque a gente está no item A, tranquilo? Então você vai perceber o seguinte, ó, daqui para cá vale quanto? O arco vale A. E daqui para cá não é o mesmo A, não? Sim, mas tu teria que andar 180, né? Só que tu deixou de andar A. Então, qual é a fórmula para tu resolver quando tu estiver nesse quadrante? Nesse quadrante aqui é 180 menos alfa. Alfa é o ângulo. Então, toda vez que tu for trazer um ângulo do segundo para o primeiro, um arco do segundo para o primeiro, tu usa essa fórmula. E detalhe, tu não pode esquecer dos sinais. Nesse caso do item A, não tem problema nenhum. Por quê? Porque no primeiro quadrante, lembra que é sempre positivo, seno, cosseno e a tangente. Mas o seno também é positivo. Cuidado que o cosseno é com outro sinal. Então, aqui não tem problema. Aqui é só o seno de 120 é igual ao seno, usa a fórmula, 180 menos 120. Pronto. Quanto é seno de 180 menos 120? Quanto é 180 menos 120? Então, você lembra, né? 180 menos 120 dá 60 graus. E quanto é o seno de 60? Ah, agora notável você lembra. É justamente raiz de 3 sobre 2. Pronto. A gente já determinou o nosso item A. Vamos lá para o nosso B? Cosseno de 240. Vamos localizar onde é que está o 240. Ele fica entre 180 e 270. Então, você percebe que ele já está no terceiro quadrante. Tranquilo? Então, vamos localizar ele aqui no nosso terceiro quadrante, localizando no terceiro quadrante 240. Então, a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai tentar levá-lo para o primeiro quadrante. Está aqui, justamente lá onde está o A. Você vai entender por quê. Vamos chamar de B, tranquilo? Por quê? Ó, dá para tu perceber, de 180 ele passou quanto para chegar em 240? Não passou 60? Então, é a mesma coisa. Aqui é 60, aqui também vai valer 60. Mas, se você não lembrar disso, você pode usar a fórmula. Você pode usar alfa menos 180. É a mesma coisa. Ó. Só que, cuidado, lá é 180 menos alfa e aqui alfa menos 180. Então, no segundo quadrante, você usa 180 menos alfa e aqui alfa menos 180. Isso quer dizer o quê? É quanto tu passou de 180. E aqui é quanto falta para chegar em 180. Olha como é tranquilo. Então, é só usar isso. Outro detalhe importante, o cosseno aqui ele é positivo e aqui ele é negativo. Então, tem que ter a troca de sinal. Então, aqui é positivo e aqui vai ficar menos, ó, o cosseno de 240 menos 180. Só isso. Então, vai ficar menos o cosseno de 60. Ah, quanto é o cosseno de 60? É igual ao seno de 30, que é 1 meio. E não tem o sinal de menos? Tem. Então, o resultado vai ser menos 1 meio. Esse é o resultado do teu item B. O cosseno de 240 é menos 1 meio. Tranquilo até aqui? Pronto. Agora a gente vai para o item C. A gente vai para o item C. Primeiro, sabe onde é que está o 315? Ah, o 315 ele está entre quem? 270 e 360. Então, a gente sabe que a tangente está onde? Né? No caso de 315, está no quarto quadrante. Então, a gente vai reduzir para o primeiro quadrante. Vamos lá. Localizando aqui, ele fica bem no meio, dá para perceber, bem no meio do quadrante. Levando ele lá para o primeiro quadrante, 315, a gente vai obter o ângulo C. Tranquilo? Pronto. Então, como é que a gente obtém aquele valor do ângulo C? Vamos lá, colocando C. Pronto. Aí você vai perceber o seguinte. Vamos lá. Aqui você percebeu quando falta para chegar em 180. E aqui, quanto ele passa de 180. Você observa que é baseado no que está deitado. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quanto falta para chegar em quanto? Em 360. Ou seja, aqui é 360 menos alfa. 360 menos alfa. Aqui, alfa menos 180. E aqui, 180 menos alfa. Quando eu falo aqui é o quadrante, né? Esse quadrante usa essa forma. Esse quadrante usa essa forma. E esse quadrante usa essa fórmula. Tranquilo? Ou seja, primeiro, segundo, terceiro,
4 quadrantes. Você vê que todos eles, a gente está reduzindo a quem? Ao primeiro quadrante. Por isso que não tem fórmula, ele já é o alfa. Beleza? Pronto, então vamos lá. Então a gente vai lembrar também dos sinais. Lembrando que a tangente aqui é positiva. Lembra o seno, cosseno e a tangente é positiva. E aqui ele já é negativo. Lembra que os quadrantes pares, a tangente é negativa. Então a gente já faz a troca de sinal. Bota menos a tangente de quanto? A tangente da fórmula. 360 menos 315. Pronto. Então vai ficar menos a tangente de 45. Quanto é a tangente de 45? Lá no primeiro quadrante. É 1, não é isso? E tem um menos na frente. Então vai ficar menos 1. Então você acabou de determinar a tangente de 315. Vamos lá para o nosso seno de 225. Ele está em que quadrante? Vamos localizar. Ele fica entre 180 e o 270. Vamos colocar esse ponto. Pronto, aqui no verdinho, né? E a gente vai tentar levar para o primeiro quadrante lá. Pronto, então a gente levou, ó, ele ficou bem em cima lá. Por quê? Porque o 225 está bem no meio, ó, do quadrante. Lembra que esse aqui está bem no meio do quadrante, então ele vai levar para o mesmo valor lá no primeiro quadrante. Ou seja, o seno aqui é positivo ou negativo? O que é que você acha? Lembra que o seno é positivo para cima e é negativo para baixo. Então a gente já troca aqui, ó. Já coloca o menos. E aqui usa seno de quê? De 225 menos 180. Mas se você não quiser usar a fórmula, é só perceber quanto ele passa de 180. Ele passou justamente 45, né? Então é igual a menos o seno de 45. Quanto é o seno de 45? Lá no primeiro quadrante, que é notável, um ângulo notável. É justamente isso, raiz de 2 sobre 2. Então, menos raiz de 2 sobre 2, você achou o item D, menos raiz de 2 sobre 2. E para terminar essa questão, o item E, justamente, a gente vai localizar o 135. O 135 ele fica exatamente aqui, ó, e você vai perceber também que ele fica bem no meio do quadrante. Lá, ó, que eu assinalei aqui de verde. Ele fica bem no meio, vamos colocar o valor lá, ficou um pouco escondido pelo que eu escrevi em cima, mas tranquilo. Então, o seno de 135, a gente vai levar ele justamente para lá, para o primeiro quadrante. Se ele fica bem no meio, você percebeu que esses arcos, eles são o quê? Ditos côngruos, certo? Então, lembrando que o cosseno nesse quadrante é negativo e nesse é positivo. Então, a gente trabalha assim, troca o sinal, menos o cosseno de 180 menos 135. Ou, se você não quiser usar a fórmula, claro, é só perceber quanto falta para chegar em 180. 180 menos 135. Então, aqui vai ficar menos o cosseno de 45. Então, o cosseno de 45 é justamente raiz de 2 sobre 2. É o mesmo valor do seno de 45. Então, fica menos raiz de 2 sobre 2. Pronto. Então, deu aquele mesmo valor. Tranquilidade? Deu para relembrar a redução do primeiro quadrante? Vamos lá para a nossa próxima questão, a nossa última questão de trigonometria. Então, lembrando que essa próxima questão, ela só vai, no caso, ela vai cair para as duas séries, né? Para as duas turmas, para a turma A e para a turma B. Pronto, uma questão bacaninha, que ele diz assim, se seno de x mais cosseno de x é 4/3, ele quer o valor do produto, ó, do seno pelo cosseno. Então, o que é que a gente observa? Tu tem uma soma e ele está te pedindo um produto, né? Ela parece ser bastante complicada. Não, mas a gente vai relembrar um detalhe. Por exemplo, se eu tenho aqui A mais B, certo? Um exemplo. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, o que é que vai acontecer? Lembra do produto notável? Isso. Vai ser exatamente o quê? O quadrado do primeiro, que é o A, mais 2 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o B, mais o quadrado do segundo. Olha o que foi que você fez. Você fez aparecer, tu tinha uma soma, e tu fez aparecer o produto ou não fez? Fez, está aqui, ó, 2 vezes esse produto. E A ao quadrado mais B ao quadrado que a gente vai usar. Olha lá. Então, vamos fazer isso.
eleva ao quadrado. Cuidado, que aqui é uma equação, né? Se tu eleva o quadrado de um lado, tu tem que elevar do outro. Não pode esquecer desse detalhe. Então aqui, a gente vai usar esse produto notável. Quem é o primeiro termo? Não era o A aqui? Aqui vai ser o seno de x. E o nosso segundo termo não é o B? Aqui vai ser cosseno de x. Então a gente usa a mesma coisa. Então, o quadrado do primeiro mais, ó, 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. Mais, ó, o quadrado do segundo. Quem é o segundo agora? O cosseno. Isso mesmo. Cosseno ao quadrado de x. Bacana? Pronto, já resolvemos o primeiro membro. E o segundo? Lembrando aquela propriedade de potência, potência de um quociente. Ele vira o que? Quociente de potência. Como assim? O 4 ele vai ser elevado a 2, que vai ser 16. E o 3 também é elevado a 2, né? Que vai ser 9. Tranquilo? E aí, para que esse trabalho todo? Para aparecer o que tu estava querendo. O que era que tu estava querendo? O produto. Está aqui o produto, ó. Aí, esse aqui vai ser tua incógnita, é o que tu precisa achar. E o que mais? Olha aqui que apareceu no passo de mágica, né? O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo. Quanto é isso? Relação fundamental, isso mesmo, garoto. Você lembrou, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Mais 2 vezes o quê? Seno de x vezes cosseno de x. Você viu que eu só fiz comutar, né? Troquei ele de posição. É igual a 16 nonos. E aí, quanto é que vale isso? 1, né? Vamos substituir. Pronto. Mais 2 seno de x vezes o cosseno de x. É igual a 16 nonos. Tranquilo. E o 1 está somando, joga para cá, subtraindo. Então, 2 seno de x vezes o cosseno de x é igual a 16 nonos. Como eu falei, 1 estava somando, passa subtraindo. A gente calcula aquele MMC, né? 2 seno de x vezes o... Justamente, ó. Então vai ficar o quê? Isso, vai ficar exatamente o quê? Vamos lá, repete o 9, lembra disso? Aí faz 9 vezes menos 1, que é menos 9. Aí 16 menos 9 dá exatamente 7. Isso. E o 2 não está multiplicando? Por quê? Tu vai passar dividindo. Porque tu não quer 2 seno vezes o cosseno. Tu quer apenas o quê? Seno vezes o cosseno. Então, aqui tem 2, ele está multiplicando, ele passa dividindo o 7. Se ele divide o 7, ele multiplica quem? O 9. Basicamente, então, seno de x vezes o cosseno de x é igual a 7 sobre 2 vezes 9, 18. E tu chega ao teu resultado. Tranquilo. Tranquilidade. Pronto. Então, esse é o teu resultado. Bacana? Pronto. Agora a gente vai resolver algumas questões envolvendo progressão aritmética e progressão geométrica. A gente vai resolver e recordando esses assuntos. Bacana? Então, vamos lá. Para começar, vamos lá. Numa cerimônia militar, os soldados de um quartel da capital capixaba, né, lá no Espírito Santo, que é Vitória, foram organizados em fileiras. Na primeira fileira havia 18 soldados. Na segunda, 20 soldados. Na terceira, 22 soldados. Então, o que é que a gente observa aqui? Que tu tem uma sequência que tem 18 na primeira, tem 20 na segunda e tem 22 na terceira. Aí eu te pergunto, tu já tem mais ou menos ideia que isso é uma sequência? E ela é o quê? Uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica? O que é que você percebe? Que de 18 para 20 está aumentando o quê? 2, está acrescentando 2. De 20 para 22 está acrescentando 2. Então a gente já percebe que isso é uma progressão aritmética. De razão o quê? 2. Está aumentando de 2 em 2. E assim sucessivamente. Sabe-se que no total havia 480 soldados. Bacana? 480 soldados. Ele não quer dizer que na última fileira vai ter 480 soldados, não. Ele está dizendo que a soma de todas as fileiras vai ter 480 soldados. Bacana? Então, pronto. Ele quer saber o número de fileiras de soldados que foram formados nessa cerimônia. Então, aqui a primeira fileira, então a gente chama de A1. A segunda fileira, a gente chama de A índice 2, não é isso? A terceira fileira, a gente chama de A índice 3, que é 22. Então, tu vai fazer isso aqui até o AN. Não, a gente não sabe quantos termos tem na última fileira, não é verdade?
certo? Mas a gente tem a soma de todas as fileiras, de todos os soldados. Tem ou não tem? Tem sim. Então a gente vai trabalhar inicialmente com isso, que é a soma dos termos da progressão aritmética. Vamos lá? Então como é que a gente calcula a soma dos termos? A soma dos termos, você tem que pegar os termos equidistantes, o primeiro com o último e somar. Ah, Lenice, eu não tenho o primeiro e não tenho o último, eu tenho apenas o segundo e o penúltimo. Dá o mesmo resultado. Ah, eu tenho só o terceiro com o antepenúltimo. Também bacana, vai dar da mesma forma, você vai conseguir resolver da mesma forma. Então vamos estabelecer a fórmula, né? A soma dos termos da PA, ela é o primeiro termo mais o último, ou o segundo com o penúltimo, como eu acabei de explicar. Você vai fazer essa soma quantas vezes? N vezes. Só que para não repetir, você tem que dividir por 2. Pronto. Está aí a fórmula da soma dos termos. A soma de N termos é A1 mais AN vezes N dividido por 2. O que é que a gente já tem na questão? A gente tem o primeiro termo, a gente não tem o AN e não tem o N. Divide por 2. Mas a gente tem justamente quem? A soma dos termos. Não é isso? E o que é que a gente tem além disso? O termo geral. Você lembra do termo geral? Vamos lá para o termo geral. O que é o termo geral da PA? É como se fosse uma fórmula para tu encontrar. Vamos supor aqui que nessa PA ele te peça o quinto termo. É tranquilo, tu vai somando 2 até chegar no quinto termo. Mas se ele te pedir o milésimo termo, tu vai ficar somando? Tu vai fazer essa recorrência até chegar no milésimo? Não. Então a gente precisa obter algumas fórmulas para facilitar a sua vida. O termo geral é basicamente isso aqui, ó. AN, ou seja, o último termo, o enésimo termo. O enésimo termo é o termo que você está solicitando. É o primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Por exemplo, se ele te pedir o milésimo termo, que é o A índice 1000, tu vai fazer o primeiro termo mais 999R. Ah, se ele te pedir o 20º termo, então é o primeiro termo, que é A1, mais 19R. É só tu tirar 1. Bacana? Pronto. Então a gente vai trabalhar com essas duas fórmulas, soma dos termos e termo geral. Por que tem que trabalhar com duas fórmulas? Porque aqui vai ficar duas incógnitas. E aqui também, né? Vai ficar o AN e o N. Então a gente vai trabalhar com as duas para a gente montar um sistemazinho e poder resolver. Tranquilo? Vamos lá. O que é que a gente tem além disso aqui, né? A gente tem a razão, né? Que vai acrescentando de 2 em 2. Não é isso que a gente observou na resolução? Sim. Daqui para cá acrescenta 2. E aqui, novamente, acrescenta 2. Então, por isso, isso aqui define uma PA. Ananias, se eu não souber direto, é só tu pegar 22 menos 20. Dá 2. 20 menos 18. Dá 2. Ou seja, é o AN menos o AN menos 1. Certo? É só você pegar o sucessor e subtrair o antecessor. Tranquilo. Essa razão que eu ia anotar aqui é justamente 2, mais 2, que caracteriza uma PA crescente. Ela vai crescendo os seus termos, por isso que a gente chama de PA crescente. Então, vamos lá. Vamos aqui, tanto faz se aplicar uma ou outra primeiro, né? Então, vou aplicar aqui o termo geral. Aplicando esse termo geral, o AN é igual ao A1, que é quanto? 18, é isso? Mais N menos 1, vezes o R, que é quanto? 2. Eu estou aplicando o termo geral. Então, o AN vai ser 18 mais 2N menos 2. Pronto. Então, o AN vai ser exatamente quanto? 18 menos 2. 16 mais 2N. A gente vai deixar isso aqui bem guardadinho, que a gente vai já utilizar. Em consequência, a gente vai fazer o segundo passo agora. O segundo passo é aplicar a soma dos termos. Vamos lá? O SN, que é quem? O SN é a soma dos termos, né? E a soma dos termos, ele já te deu. Ele disse que aqui, ó, 480 soldados. Então, a gente coloca 480 no lugar da soma. O nosso primeiro termo está tudo aqui, ó. Primeiro termo, 18, mais. E quem é o AN? Está aqui. O AN é 16 mais 2N dentro do parênteses, vezes N sobre 2. Bacana?
Pronto, eu vou multiplicar em x e já fazendo a distributiva para facilitar nossos cálculos. 2n vezes n, 2n ao quadrado. 18 mais 16 dá 34, vezes n, dá 34n. Isso. 2 vezes 480 é do outro lado, igual a 960. Vamos passar para cá e dividir todo mundo por 2. Dividindo todo mundo por 2, a gente vai obter n quadrado mais 17n, dividindo por 2, 960, a gente acabou de duplicar, então a metade de 960 é esse valor, 480. Tá, 480, passa para lá, menos 480, igual a zero. Pronto, a gente obteve aqui uma equação de segundo grau. Existem várias formas de resolver a equação de segundo grau. Eu entendo que vocês já devam ter uma determinada habilidade em relação a isso. Pode ser a fórmula resolutiva, né, que vocês conhecem como fórmula de Bhaskara, certo? Mas eu vou resolver usando soma e produto para facilitar, para simplificar. Então vamos escrever ela aqui, continuando aqui. Vamos fazer aqui. Então a gente vai ter o quê? N quadrado mais 17n menos 480 igual a zero. Eu vou colocar a fórmula aqui embaixo, n quadrado, n igual a zero. Como assim? Ficou esses espaços vazios justamente por isso. Ó. Você vai ter menos s mais p. Então você vai perceber que tu tem um n, tem o menos s e o 17. Menos com mais dá menos. Então s vai ser menos 17. E o produto, ó, mais com menos, menos 480. Então, você vai imaginar dois números que multiplicados de menos 480 e que, no caso aqui, subtraídos, né? Tem soma, quando a gente fala soma, é soma algébrica, pode ser adição ou subtração. A gente sabe que vai ser subtração porque está negativo. E aqui, quando o produto é negativo, um dos termos tem que ser positivo e o outro negativo. Então, a gente vai pensar em dois números que multiplicado de menos 480 e que essa diferença desses números dê menos 17. Claro que tu vai começar pelo produto. Tu vai imaginar dois números que multiplicado de 480. Então, pensando nesses números, a gente obtém justamente o quê? Um dos n vai ser, vamos pegar o 15, e o outro n, vamos pegar aqui, dividido dá 32. Vamos só ver os sinais. Se a soma é negativa, é porque o maior deles é negativo, o maior em valor absoluto. Pronto. Então, você pode obter número de filas, né, que é um n negativo? Não. Então, você descarta esse valor. Então, o número de filas vai ser 15. Então, foram exatamente quantas fileiras formadas? Exatamente 15. Então, foram 15 fileiras formadas. Bacana? Vamos lá para a nossa próxima resolução. Pronto. Foi justamente de um concurso, né? De um concurso vestibular. Diz o seguinte: um número triangular é um inteiro nessa forma, n ao quadrado mais n sobre 2, sendo n um inteiro positivo. Considere essa tabela. Você vê que na posição 1 vai ter um triângulo, né? Posição 2 seria 3, posição 3 seria 6, e assim sucessivamente até chegar em 3.486. Ele quer que tu obtenha um número x e quer a soma desse algarismo do número x. Quer que a sacada dessa questão, o pulo do gato, é justamente isso aqui. Ó. Você percebe que n ao quadrado mais n sobre 2, ele, usando aqui o fator comum, você vai obter o quê? O fator comum entre eles é n. Aí n ao quadrado dividido por n é n. n dividido por n é 1. Então, isso aqui parece bem uma fórmula que a gente já viu. Que fórmula é essa? A gente acabou de ver na questão passada. É a soma dos termos. E é uma soma dos termos quando o último termo, né, o AN, é exatamente n. Ou seja, como na questão passada tinha o número de soldados. Vamos dizer lá que o número de soldados na última fileira vai ser a mesma quantidade justamente das fileiras. Então, é isso. Então, é só aplicar a soma dos termos. E essa soma é quanto? 3.486. É isso. É igual a 3.486. Pronto, a gente vai fazer a distributiva, volta para cá, né? Então, vamos ter o quê? N quadrado mais N igual a 2 vezes isso aqui, ó. 2 vezes 6, 12.
vai 1. 2 vezes 8, 16 com 1, 17. Vai 1 novamente. 2 vezes 4, 8 com 9. 2 vezes 3, 6. Então, deu isso aqui. 6.972. Joga para cá. Então, n quadrado mais n, está positivo e joga negativo, 6.972. Olha que legal, a gente vai usar igual a zero, né? A gente vai usar a mesma fórmula, n quadrado, aqui, vou colocar um n e vou colocar igual a zero. Aí a gente vai usar soma e produto, olha aqui. Então, aqui a gente tem menos Sn mais P. Então, a soma menos, aqui na frente é 1, né? Então, a soma é menos 1. Isso é bom porque quando a soma dá menos 1 é porque a diferença entre eles é de 1 apenas. Por exemplo, se for 23, 24, 57, 58 e assim sucessivamente. E o produto é esse número pequeno aqui, ó, menos 6.972. Então, a gente vai pensar em dois números consecutivos. Vamos lá, 6.000 e pouco. A gente vai pensar em quanto? 70 vezes 70? Não, porque dá 4.900. Você vai pensar em 90 vezes 90? Não, que dá 8.000. Então, você vai pensar em 80. 80 e pouco. E dois números consecutivos que multiplicado de 2. Por exemplo, 82 vezes 81. Termina, né? Você pode testar eles. 83 vezes 84 também termina, porque 3 vezes 4 dá 12. Vamos testar esse. 83 vezes 84. Pronto. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 8, 32. Com 1, 33. 8 vezes 3, 24. Pulando 0. Vai 2. 8 vezes 8, 64. Com 2, 66. Isso, ó. 2, 7, 9. Olha aí, exatamente. Como a soma deu negativo, o maior deles é negativo. Então, quais seriam as raízes? O n seria menos 84 e o n seria 83. Claro que tu não vai considerar o negativo, né? Tu está lidando com números positivos. O x aqui é 83, né? No caso aqui, o nosso x é 83. Só que ele não quer o valor de x, que é 83, ele quer a soma. Então, a soma deles é 8 mais 3. Bacana? Porque 8 mais 3 dá exatamente 11. Ele queria a soma desses algarismos. Então, 8 mais 3 dá 1. Agora, vamos lá para a nossa penúltima questão. Ó, uma questão criada pelo seu querido professor Ananias. Isaac precisa medicar seu cão de estimação, Pipo Adam. E este precisa ingerir uma medicação diária, em doses em ml ou mililitros. As doses são arranjadas em uma sequência geométrica. Então, ele já te diz aqui qual é a tua sequência. É uma PG, progressão geométrica, sequência geométrica. Sendo 2 ml e 5 ml, ou 2 ml e 5 ml, as duas primeiras doses. Então, tu já sabe como é que vai funcionar a tua PG. O primeiro termo é 2 e o segundo é 5. E ele está pedindo, né, a qual as próximas duas doses. Então, ele quer o A3 e o A4, para a gente começar. Bacana? Pronto. Então, como é que tu vai trabalhar com isso? Como é que tu vai obter o A3? Tranquilo. Na PG, a razão não é para subtrair o sucessor menos o antecessor. Na PG é razão. Por isso que é chamado o quê? Razão de quociente. Você vai pegar aqui o 5 e vai dividir, né, por 2, não é assim? Pronto. Então, 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, quer dizer que vai aumentar de 2 em 2,5. Ou seja, como é que tu vai obter esse A3? Esse A3 vai ser 5 vezes 2,5. Você vai fazer esse cálculo, vai dar 12,5. Aí, como é que tu obtém um A4? Da mesma forma, o A4 vai ser o A3 que tu tem vezes a razão. Então, o A4 vai ser o A3, que é 12,5, multiplicado por 2,5. Então, A4 vai ser, vamos lá, 12,5 vezes 2 dá 25, não é isso? E 12,5 vezes a metade dá 6,25. Então, daria 31,25.
aqui ml e aqui ml. Então, as próximas doses que o Pipo vai tomar, vai ser, no terceiro dia ele vai tomar 12,5 ml e no outro vai tomar 31,25 ml. Tranquilo? Agora, o nosso item B, né? Que o item B, sabendo que Pipo precisa tomar essa medicação por 10 dias consecutivos. Qual o volume mínimo do frasco que Isaac precisa comprar para medicar seu cão por todos esses dias? Então você percebe que ele vai tomar 2 ml no primeiro dia, 5 no segundo dia, 12,5 no terceiro, 31,25. Então tu vai ficar calculando todos eles, tu não tem necessidade de fazer isso. Existe uma forma para calcular a soma dessa PG. E você percebe que essa PG ela é finita. Por que é finita? Porque ela tem fim, né? Ela vai do primeiro até o 10º dia. Então, ela é uma PG finita, porque existe uma fórmula diferente para finita e outra para nossa PG infinita. No caso, ela é finita, ela tem fim. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que o primeiro termo vale 2, a gente tem que a razão é 2,5. Ou tu bota 2,5 ou bota 5 meios, tanto faz. 2,5 ou 5 meios. A gente tem um número de termos, que são quanto? 10. Então, isso aqui já é o bastante para a gente usar a fórmula. Então, a soma dos termos de uma PG finita, né, vai ser A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Bacana? Pronto. Então, é isso que a gente vai aplicar. Então, a soma dos 10 termos vai ser o nosso primeiro termo, que é 2, vezes 1, menos, quanto é a razão? 2,5. 2,5 elevado a 10. Tranquilo? Então, aqui, a gente vai obter o quê? 1 menos 2,5. Tranquilo? Então, a gente vai fazer esse cálculo. Então, a soma dos 10 vai ser exatamente o quê? 2, aqui boto parênteses, né? Parênteses, pronto. Então, vai ficar 2 sobre menos 1,5. 2 sobre menos 1,5. Então, ficaria 2 vezes menos 1,5 vezes 1 menos esse valor. Que é justamente, não se preocupe que um valor desse alto a gente vai te dar o valor. 2,5 elevado a 10 vai ser justamente 9.536,74. Pronto, então o que é que a gente tem? A gente tem que a soma de todos eles vai ser justamente o quê? 9.000. Isso aqui você subtrai, vai dar 2, vai dar menos, né? 1,5 vezes a subtração disso, que vai dar 9.500, negativo, claro, 535,74. Fazendo esse cálculo, o S10 vai ser menos com menos, claro, vai dar mais. Então, vai ser esse valor dividido 9.535,74 por 1,5 vai dar aproximadamente 6.357. Aí você vai dobrar esse valor e você vai obter o quê? 2 vezes isso, né? 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 5, 10 com 11. 2 vezes 3, 6 com 7. 2 vezes 6, 12. Ou seja, aproximadamente isso em ml. Claro que ele não vai comprar um frasco em ml. Então, teria que ser 12 litros, né? Então, vamos aproximar, achar aproximadamente, o S10 é aproximadamente 13 litros. Pronto, então teria que ter 13 litros dessa medicação. Bacana? Tranquilo? Vamos lá para a nossa última questão. Pronto, o que é que a gente tem aqui? O valor de x na igualdade, x mais x sobre 2 mais x sobre 4, mas você vê que tem uma soma infinita. Então, o que é que você tem que observar inicialmente? Que você tem um primeiro termo, que é justamente quem? O x. Você tem um segundo termo, que é x sobre 2. E você tem um terceiro termo.
dessa sequência aí, dessa soma, que é x sobre 4. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que testar se é uma PA ou é uma PG. O que é que você imagina? Vamos primeiro testar para ver se é uma PG. Então, para testar, você pega o sucessor dividido pelo antecessor, ou seja, x sobre 2 dividido por x. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você vai encontrar um meio, né? Porque você corta o x com o x. Ok? Do mesmo jeito que você fez do segundo para o primeiro, tem que fazer do terceiro para o segundo. Então, a razão seria x sobre 4 dividido por x sobre 2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta, então dá um meio. Olha aí, deu igual ou não deu a razão? Sim, então isso é uma PG. E melhor, ela é uma soma de uma PG infinita. E você acabou de achar a razão. Para que você utiliza isso? Porque a soma dos termos de uma PG infinita, ela é mais tranquila de ser calculada do que uma PG finita. Vamos lá. Então, como é que você calcula essa soma dos termos? Soma dos termos de uma PG infinita, o símbolo de infinito, ele é apenas o primeiro termo sobre 1 menos Q. Pronto. E a gente só pode usar essa fórmula quando a razão for entre 0 e 1, que é o nosso caso. A razão está entre 1 meio, que é entre 0 e 1, 0,5. Então, substituindo, o que é que você vai obter? O primeiro termo aqui é x, não é isso? Sobre 1 menos q, que é 1 meio. E quanto é a soma? Ele te deu, ó, exatamente 2, igual a 2. Agora é só resolver essa equação. Aqui, tirando aquele MMC, ó, repete o denominador, né? Aqui, ó, 2. Aí multiplica e, no caso, subtrai. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1, igual a 2. Multiplica, x é igual a 2 vezes 1 meio. Você corta, olha aí, o x é exatamente 1. Então, quer dizer que aqui é 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16. Então, quanto mais valores você vai colocar, mais ele vai se aproximar justamente de quem? Do 2. Bacana? E aí, gostou da resolução? Né? Gostou de toda a revisão? Se tiver gostado, não esquece de deixar o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa o comentário aqui abaixo. Né? Não esquece de se inscrever no canal. Qualquer coisa também, qualquer dúvida, chama a gente aí no WhatsApp para tirar essa dúvida para você. Bons estudos e uma ótima prova para você. Forte abraço!